Para saber até que ponto uma doença infecciosa é grave, os epidemiologistas precisam conhecer o nível de infecção presente. O número R0 também é chamado de número básico de reprodução da infecção, permite entender como a infecção passa de uma pessoa a outra. Na figura 1, tem-se 3 cenários A, B e C, com os valores de R0 iguais a 1, 3 e 6, respectivamente. E quando R0 é igual a 3, é possível observar no cenário D como funciona a disseminação da doença. Baseando na figura 1, quando R0 é maior que 1, dizemos que o crescimento da doença infecciosa é dado por um modelo. Pessoal, o modelo não é linear, porque se fosse um modelo linear, o crescimento seria proporcional. Daqui para cá triplicou, triplicou e triplicou. Então, você tem o modelo 1, 3, 9, 27. E se nós observarmos aqui, esse modelo, isso aqui são tudo potências de 3. Então, se são potências de 3, isso aqui cresce exponencialmente. Então, a resposta só pode ser letra C de casa. Um médico prescreveu para um paciente 100 ml de amoxicilina mais clavulanato, que serve para tratamento da otite média. Por 10 dias, o paciente deve ingerir 5 ml do medicamento a cada 12 horas. A medicação é vendida dentro de uma caixa com recipiente de 70 ml e é possível afirmar que, pessoal, se o médico prescreveu 100 ml e cada caixa tem 70, então significa que 70 vezes 2, 140 ml são 2 caixas. Ele vai usar 100 e vai me sobrar 40 ml. Então a resposta só pode ser: se o paciente comprar 2 caixas da medicação, após 10 dias de tratamento, sobram 40 ml no recipiente. Resposta: letra E de escola. Muitas pessoas são monitoradas por um eletrocardiografo quando tem uma doença ou uma suspeita de doença cardíaca. O eletrocardiograma possui uma forma especial com letras marcando os picos e depressões. As letras representam diferentes fases do ciclo de batimento. A fim de determinar a frequência cardíaca, a distância entre duas ondas R é medida e convertida em tempo por essa relação. Ou seja, se a distância entre duas ondas R for de 1 milímetro, então o tempo entre um batimento e outro é de 0,04 segundos. Se a distância entre duas ondas R é de 12,5 milímetros, a frequência de batimentos é... Então, pessoal, se 1 milímetro, o tempo é de 0,04 segundos, então se for de 12,5 milímetros a distância, teremos um tempo maior. P. Isso aqui é uma regra de 3 simples que podemos fazer meios pelos extremos. Então, teremos T igual a 12,5 vezes 0,04 segundos. Quando isso aqui vai dar 0,5 segundo. Ou seja, cada batimento a cada 0 segundo. Então, um batimento em 0,5 segundo. O que ele deseja, de acordo com as alternativas, é saber quantos batimentos por minuto. Ou seja, a cada 60 segundos. Então, o número de batimentos, X. Isso aqui é uma regra de 3 simples, que também podemos fazer meios pelos extremos. Então, se eu fizer meio X, igual a 60 vezes 1, meio está multiplicando, passou dividindo, 60 dividido por meio dá 120. Ou seja, você vai ter 120 batimentos em 60 segundos, ou 120 batimentos por minuto. Resposta letra E da escola. Um casal tem 5 filhos. Sabe-se que o número de filhos do sexo feminino é uma unidade a menos que o dobro do número de filhos do sexo masculino. Selecionando 2 filhos desse casal, qual a probabilidade de eles serem do sexo oposto? Então eu vou dizer que a quantidade de homens, eu vou chamar de H, a quantidade de mulheres de M. E segundo o texto, ele afirma que o número de filhos do sexo feminino é uma unidade a menos que o dobro do número de filhos do sexo masculino. Então, a quantidade, o dobro da quantidade dos filhos do sexo masculino vai ser 2H. Então, essa quantidade de feminino vai ser
uma unidade a menos que esse dobro. Então vai ser 2H menos 1. Mas também nós sabemos que a quantidade M mais a quantidade H é o total de filhos, que é igual a 5. Então daqui eu posso fazer um sistema que daria para fazer de cabeça. Claro, o valor é pequeno. Se eu tivesse um quantitativo maior, talvez fosse interessante você equacionar como estou fazendo. Se onde tiver M eu colocar 2H menos 1, teremos, onde tem M coloquei 2H menos 1, mais M, mais H. Menos 1 vai para o outro lado, mais 1, que com 5 deu 6. Então 3H é igual a 6. 3 está multiplicando, passou dividindo, H é 2. Consequentemente, M é 3. Se nós vamos escolher 2 filhos e queremos que sejam do sexo oposto, então qual seria a possibilidade? Possa ser que a primeira escolha seja um homem e depois uma mulher, ou pode ser que primeiro seja uma mulher e depois seja um homem. A chance do primeiro ser homem seriam 2 chances do total de 5. Consequentemente, a chance do próximo ser uma mulher seriam 3 chances do total de 4, porque nós teríamos já escolhido uma possibilidade. Já se o primeiro escolhido for mulher, eu teria 3 possibilidades do total de 5. E ao escolher uma mulher, me sobrariam 2 possibilidades para a escolha de um homem, do total de 4. De cada uma dessas possibilidades, associo uma dessas. Então, pelo princípio fundamental da contagem aqui eu multiplico. Mas esse resultado pode ocorrer ou esse resultado. Então, o total de possibilidades que me atende seria a junção desses 2 resultados. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador, 6 sobre 20, mais 6 sobre 20, dá 12 sobre 20, que se eu simplificar por 2 vai ficar 6 sobre 10, que equivale a 60%. Letra A de aprovado. Um pediatra chega ao consultório pontualmente às 9 horas todos os dias da semana. No dia 1 de março de 2024, ele tomou a decisão que a partir desse dia chegará ao consultório 3 minutos antes que no dia anterior, sem considerar sábados e domingos. Por exemplo, na sexta-feira, dia 1, ele chegou às 9 da manhã. Na segunda-feira, dia 4 de março de 2024, seu horário de chegada foi às 8h57. Na terça-feira, às 8h54. Seguindo essa sequência, no dia 29 de março, o pediatra chegou ao consultório. Então, pessoal, sexta vai ser dia 1. Então, na outra sexta vai ser dia 8. Na outra sexta vai ser dia 15. Na outra sexta, 22. No dia 29 também cai na sexta. Ok? Sendo que os dias da semana que ele vai utilizar, então você vai ter sexta, segunda, terça, quarta e quinta, porque sábado e domingo estão fora. Então aqui você vai ter 5 dias, mais 5, 10, 15, 20. Esse aqui vai ser o 21º dia. Como isso aqui é uma sequência numérica que a diminuição de tempo é sempre a mesma, então isso aqui é uma progressão aritmética. E a ração é justamente essa diminuição, que no caso é de menos 3 minutos. Então, se aqui é meu primeiro termo, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto, como aqui tem mais 5, 10, 15, 20, esse aqui é meu 21º termo. Então, meu 21º termo é o A21 de uma sequência. E qualquer termo de uma progressão aritmética, você pode escrever em função do primeiro termo, que, por exemplo, o AN vai ser o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, o A21 vai ser o A1 mais 20 razões. Sendo que a razão, pessoal, é de menos 3. Então, 20 vezes menos 3 dá menos 60, ou seja, menos 60 minutos. Moral da história. O tempo que ele vai chegar no dia 29 vai ser justamente o tempo do primeiro dia reduzido de 60 minutos. Se o tempo do primeiro dia seria às 9 da manhã, quando eu reduzir 60 minutos, é reduzir 1 hora, ele vai aparecer às 8 da manhã. Resposta letra D de dado. Uma matriz quadrada é antissimétrica quando A e J é igual ao oposto de menos AJI, para todo valor D variando de 1 a N e para todo
J também variando de 1 a n. Observe que se A é antissimétrica, a sua transposta é igual à sua oposta. Sobre a matriz antissimétrica, 3 por 3 é correto afirmar. Pessoal, a matriz antissimétrica é aquela em que a diagonal principal sempre vai ser formada por zero. E se você dobrasse em função essa matriz em termos da diagonal principal, os elementos correspondentes aqui sempre serão o quê? Opostos, ok? Então, se os elementos são opostos, não significa que todos os elementos são iguais a zero. Então, esse item A está falso. O traço, a soma dos elementos da diagonal principal, nem sempre é igual a zero. Falso também, porque na diagonal principal é só composta por zero. Os elementos da terceira linha são iguais aos elementos da terceira coluna? Não, pessoal. Eles são opostos. D. A soma de todos os elementos da matriz é diferente de zero. Falso, porque quando você somar os elementos opostos, vai zerar todo mundo. E letra E. O determinante da matriz é igual a zero. Se você fizesse qualquer que seja essa matriz, então se eu colocar em função de letras aqui, isso aqui ele está fazendo uma matriz de terceira ordem, 3 por 3. Se eu quiser calcular o determinante, nós sabemos que podemos repetir as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas e fazer pela famosa regra de Sarré. Então, se eu fizer o determinante aqui, a gente vai multiplicar isso aqui como se fosse uma diagonal. Então, esse produto aqui dá zero. E todas as diagonais que com esse mesmo sentido você mantém um sinal. Então, isso aqui vai ficar mais com mais dá mais, com menos dá menos, ABC. E aqui mais uma vez, menos com menos deu mais, com mais dá mais, ABC. Quando eu pego essas outras diagonais, são chamadas de secundárias. Aqui vai zerar e aqui vai zerar. Por que vai zerar? Porque tem uma parcela, um fator zero em cada uma delas. E se nós fizermos essa conta, essa parcela com essa vai cancelar. Então, o resultado do determinante é igual a zero. Então, a afirmação é, o determinante da matriz é igual a zero? Sim, verdade. Resposta letra E da escola. Um resumo de previsão do tempo em uma certa cidade para um período de 15 dias foi apresentado na figura 3. De acordo com os dados emitidos pelo Serviço de Meteorologia, pode-se afirmar: a temperatura no decorrer dos 15 dias sempre foi superior à umidade relativa do ar. Então, pessoal, esse item aqui, se nós analisarmos, é falso, né? Por exemplo, a umidade do ar aqui é maior do que a temperatura. Então, a letra E está falsa. A média entre as temperaturas nos dias 2 e 12 foi de 25 graus Celsius. Então, quando a gente pega temperatura no dia 2, o que é que nós temos? A temperatura no dia 2, essa linha contínua, foi aqui, estamos supondo 10 graus. E no dia 12, a temperatura, estamos supondo 40 graus. Então, a média de 10 e 40 vai dar 25. Esse item está correto. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 1,2 vezes 10 a menos 4 milímetros. Se o volume de uma esfera de raio R é dado por essa fórmula, e adotando π igual a 3, tem-se que o volume de uma partícula do vírus influenza mede. Então, o volume, 4/3 de π raio ao cubo. Pessoal, o que tem que ficar atento é que isso aqui é a medida do diâmetro. Então, o raio é a metade disso. Quem é a metade de 1,2 vezes 10 a menos 4? A metade de 1,2 vezes 10 a menos 4 vai ser 0,6 vezes 10 a menos 4. Isso tudo vai estar elevado ao cubo. Como ele mandou adotar π igual a 3, conseguimos simplificar. Então, o volume aqui você vai ter 4. 0,6 ao cubo, o que é que nós teremos? Isso aqui vai me dar 0,216. 10 a menos 4 ao cubo, dá 10 a menos 12. Se eu pego 0,216 e multiplico por 4,
Isso aqui vai me dar 0,864 vezes 10 a menos 12. Como eu quero escrever em notação científica, aparentemente, eu tenho que deslocar essa vírgula para cá. Se eu desloco essa vírgula para cá, eu estou aumentando o meu número. Se eu aumento o meu número, eu tenho que compensar, diminuindo aqui, ó, nessa potência. Se eu estou aumentando meu número em uma casa decimal, aqui eu tenho que diminuir em uma unidade o expoente. Então vai ficar 10 a menos 13. Com isso, a resposta, letra C de casa. O gráfico da figura 5 representa um movimento periódico descrito pela função P de t, em que A é a amplitude, B é a frequência calculada pela razão entre 2π o período da função, e C é o ângulo de fase, que mede o deslocamento no eixo horizontal em relação à origem no instante inicial do movimento. De acordo com o gráfico, o valor de A mais B mais C. Pessoal, a função seno, o gráfico normalmente é uma onda que começa, que a gente pode dizer que começa no eixo Y. Na verdade, ela estoura tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Mas se ela começa no eixo Y, assim, se ela parte do eixo Y na origem, significa, ou se ela começa no eixo Y, podemos dizer assim, ela não teve deslocamento horizontal. Então, o C está associando ao deslocamento horizontal, então esse C é zero, ok? E essa função seno, normalmente, ela tem uma amplitude de 1. Ou, se você quiser falar, essa variação total é de menos 1 até 1. Ou seja, a variação total é 2. Quando olhamos esse gráfico aqui, essa variação vai de menos 4 a 4, ou seja, é de 8. Se nós analisarmos e compararmos, essa variação quadruplicou. Para que quadruplique, tem que ter um fator 4 multiplicando. Então, esse A vai ser 4. Então, poderia ser que ele fosse mais 4 ou menos 4. Kenji, quando é que é mais 4? Geralmente, a função seno é uma onda que ela começa subindo, como essa aqui. Então, é mais 4. Se fosse, no caso, uma onda que ele tivesse começando a descer primeiro, então seria o oposto, seria menos 4. Então, eu sei que o A vai ser 4 e o C é 0. O período da função é de quanto em quanto ela se repete. Se nós analisarmos o gráfico, essa onda está se repetindo a partir daqui, ó. Ou seja, essa variação daqui para cá é de π radianos. Então, o período, ele disse no texto que vai ser 2π dividido pelo coeficiente b. Se 2π dividido por b é o período que vale π, então, fazendo meios pelos extremos, concluímos que b é igual a 2. Então, A é 4, B é 2 e C é 0. Com isso, a soma vai ser 6. Resposta letra B de Brasil.